Namastê, bom dia a todos. Meu nome é André, para quem não me conhece, eu sou farmacêutico e professor de yoga, mas farmacêutico natural, né? Eu gosto de trabalhar na parte das plantas, não apenas a fitoterapia, mas a fitoenergética das plantas. Gosto de dizer também que todo mundo possui uma farmácia completa dentro de si, basta saber como acessá-la e como ativá-la para usar ao seu favor, tá? Trago para vocês um assunto muito pouco comentado hoje, em época de pandemia e época de corona, que é os distúrbios mentais, né? Há muitos anos o Brasil é considerado o país com maior número de ansiosos e deprimidos. Agora você pode imaginar isso em época de pandemia, de isolamento social, como aumentou, tá? Só que ninguém comenta isso, muito pelo contrário, eles continuam aplicando a política do medo na população. O que significa? Proibiram você de sair, você está preso em casa de quarentena. Todos os canais de informação, pode ser televisão, internet, jornal, rádio, o que for, só fala do medo do corona, né? Só fala do número de mortes, só fala de como essa doença está se alastrando, etc., implementando um pânico na população. Agora imagina uma população que já era ansiosa e deprimida numa situação de pandemia, como fica, tá? E essa semana eu li duas reportagens que me chamou bastante atenção, por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Que foi, primeiro, que o número de doentes no Brasil aumentou muito por causa da pandemia, não apenas o número de infectados com corona, mas todos os distúrbios em geral. E ao mesmo tempo que esse número aumentou, o número de consumo de medicamentos também dobrou. Agora para pensar comigo, se eles falam que os medicamentos, os remédios te curam, aliviam sua dor, melhoram a sua saúde, o número de doentes não era para estar diminuindo, né? Só que não. Isso é para provar para vocês que remédio, infelizmente, não cura ninguém. Remédio remedeia, né? Como diz a própria palavra. Você, quando administra uma terapia medicamentosa, você está trabalhando no seu sintoma. Então, por exemplo, eu tenho alergia, vou tomar um corticoide. Você não está curando o que te deu aquela alergia. Você está diminuindo o sintoma alergênico. Ah, eu tô com ansiedade, vou tomar um ansiolítico. Você não vai melhorar o que te trouxe no estado de ansiedade. Você vai melhorar aquele sintoma na hora, você vai ficar melhorzinho, depois você vai ter que tomar de novo, você vai ficar preso, ainda mais os tarja pretas que te viciam naquilo. Ah, mas eu tô com uma queimação, vou tomar um antiácido, vou tomar um protetor da mucosa gástrica. Você não tratou o que causou aquela queimação, aquela gastrite, seja o que for, você está tratando os sintomas, tá? É por isso que eu resolvi trabalhar do lado inverso dessa farmacoterapia, né? Eu acredito sim que os medicamentos são importantes, mas para trazer o indivíduo em crise para o estado que ele possa ser tratado de forma mais humana, né? Como que você vai tratar uma pessoa, por exemplo, com transtorno generalizado de ansiedade? Você aplica um ansiolítico nela de forma que ela volte à calma e sim você possa tratá-la como um ser humano, né? A sociedade atual não trata a pessoa como ser humano, ela trata a doença. Então você nunca vai curar o que te trouxe aquele estado, aquela desordem orgânica, tá? Quero deixar bem claro que o meu intuito aqui não é atacar nenhuma classe profissional. Os profissionais da saúde são verdadeiros heróis nos dias de hoje, tanto os médicos como enfermeiros, os farmacêuticos, eles estão fazendo o que eles foram ensinados a fazer, tá? Só que por trás disso há toda uma elite, uma manipulação, não apenas da indústria farmacêutica nem alimentícia, mas toda a mídia e toda a sociedade te manipula desde pequeno para que você cresça de uma forma errada, que você viva ingerindo toxinas, adoecendo o seu organismo,
até que chegue num ponto que você adoeça. A doença nada mais é de que um mecanismo do corpo pedir socorro para você, de abrir os seus olhos, de te acordar e falar assim, amigão, tem alguma coisa errada aí. Essa dorzinha é para você mude um hábito que está sendo nocivo à sua saúde, tá? Só que sem desfocar, o intuito aqui hoje são os distúrbios de ansiedade e depressão. Por quê? O que a gente precisa agora é cura contra a corona. Gente, o corona não vai embora, o vírus chegou, ele está instalado, ele vai ficar. Agora, a diferença é você mudar a sua rotina de vida, você melhorar a sua imunidade, você melhorar a sua mente em função da nova era. O vírus não tem como a gente espalhar um spray pela cidade e matar o vírus, tá? Você tem que mudar a sua vida. Se cada um mudar a sua vida particular, a gente consegue mudar toda a sociedade, a gente consegue mudar o país, a gente consegue mudar o mundo. Mas você precisa curar você primeiramente. Você não consegue ajudar ninguém se você não se ajudar, tá? Eu já fui uma pessoa ansiosa, eu era hiperativo, fui diagnosticado com déficit de atenção na faculdade, quando eu era pequeno, né? Na faculdade eu, graças a Deus, tive acesso a meios naturais que me traziam a um estado mais centrado, em que eu podia estudar mais, mas assim, vou contar rapidamente sobre a minha história, para mostrar para vocês que eu fui estudando métodos alternativos de trazer a saúde de uma maneira integrativa para o corpo. Por que integrativa? Porque quando a gente fala em cura, não é apenas uma medicina que vai te ajudar, todas as medicinas ajudam, né? Se você estiver eliminando um tipo de medicina, você não tá, você está negando a cura que pode vir de outra maneira. Eu sou adepto da medicina integrativa, tá? Então, assim, se você tem interesse, procure um médico integrativo, integralista que junte. O médico integralista, eu vou contar pra vocês, ele é aquela pessoa que vai te olhar como um todo. Ele vai olhar os seus hormônios, ele vai olhar a sua alimentação, seu estilo de vida, ele não vai olhar apenas a sua doença, tá? Então, assim, quimicamente falando, como funciona o distúrbio de ansiedade e depressão? Na faculdade a gente aprende que para chegar num estado de depressão é falta de aminas biogênicas ou baixa concentração delas no seu sistema nervoso. Então, por exemplo, o que são aminas biogênicas? São moléculas com substâncias amínicas na sua estrutura que tem relação entre os receptores que formam ligações e caminhos neuronais no seu sistema nervoso central. Então, por exemplo, são dopaminas, são serotoninas, GABA, adrenalina, essas são as aminas biogênicas. Então, na falta de dopamina, de serotonina, você já deve ter muito ouvido que são os hormônios da felicidade, transmissores, de neurotransmissores que regulam a sua felicidade, seu humor, e é exatamente isso. Só que na ausência deles, a pessoa fica sem vontade de trabalhar, sem vontade de levantar da cama, fica sem vontade de viver, né? Ou às vezes, em excesso, ela tá hiperativa, ela tá pensando muito no futuro. Essa foi a parte química, né? A parte química, então, seria uma desordem, quando é um desequilíbrio dessas aminas biogênicas no seu organismo, tá? Agora, quando a gente fala na parte psíquica, né? Na parte da psicanálise, o que seria um distúrbio de ansiedade e um distúrbio de depressão? A pessoa não centrada no seu momento agora, ela foca a mente dela no futuro, por exemplo. Ela está ansiosa, ela está pensando nas contas que estão por vir, elas estão pensando num vírus que está a chegar, ela está sempre no momento futuro, né? Ela não consegue se focar agora, no presente, no agora. E aquele estresse do futuro traz para ela essa desordem psíquica. Então ela se torna uma pessoa ansiosa. De contrapartida, uma pessoa que está sempre presa no passado, com mágoas, uma mulher que deixou ele, ou o marido que traiu, ou um trauma de infância,
ou um emprego que ela perdeu, que ela nunca conseguiu superar, isso vai trazer um estado de depressão. As pessoas estão presas no passado. Agora, segundo a psicanálise, nós não somos apenas o que você enxerga. Nós não somos um corpo físico. Sugiro a vocês que estudem, pesquisem um pouquinho. Nós estamos na era da informação, né? Então, todos, graças a Deus, hoje em dia têm acesso a um Google. Dá para pesquisar um pouquinho. Tudo que eu te disser aqui, não tome como verdade. Não apenas eu, mas todos os profissionais da saúde. A gente está sendo bombardeado todos os dias por muita informação, então sempre procure pesquisar sobre. Eu gosto de sempre implementar, de dizer que eu tô aqui para implementar a sementinha da dúvida em vocês. Então plante essa dúvida em você e vá pesquisar, tá? Psicanálise. Segundo a psicanálise, nós não somos apenas esse corpo que vocês enxergam, um corpo físico. Nós somos corpo físico, etérico, astral, mental. São 7 corpos, né? Do mais denso, que é o físico, para o mais sutil, que ele vai sendo mais vibracional na parte energética, todos conectados formando um só. Ok? Até o hinduísmo fala isso, mas com outros termos que são em sânscrito, que não vale aqui, não convém, mas são os koshas, né? Anamaya kosha, pranamaya kosha e assim por diante. Você tem diversas formas diferentes de acessar esses campos mais sutis, esses corpos sutis. Eu tô comentando isso porque muitas vezes o problema do depressivo, do ansioso, não é apenas ele estar preso no momento passado, no futuro, ou os distúrbios químicos, né, de aminas biogênicas. Pode ser uma coisa presa no corpo emocional, né? Então, como você vai tratar um problema no corpo emocional com um medicamento físico, né? O medicamento físico, ele trata, como eu já falei para vocês, o sintoma físico da pessoa. Uma terapia racional não acessa algo que pode ser espiritual. Nós vivemos numa realidade kármica. Todo mundo sabe disso. Se vocês não sabem, vá pesquisar. Quando eu digo espírito, eu não estou entrando em nenhuma religião, tá? Eu estou mostrando para vocês que nós sim somos 7 corpos diferentes. Nós somos energia. A física quântica, em 1965, provou que o átomo não era apenas, como todo mundo achava, como eu aprendi na faculdade, em 2009, ó que doido, mostrou que o átomo não é uma partícula sólida, indivisível, como Newton falava. Ele possui partículas subatômicas. Dentro do átomo ainda tem elétrons, nêutrons, prótons, que estão em constante vibração. E nós, como um todo, somos essa energia vibracional condensada. O que você enxerga aqui, ó, não é sólido, não é físico, mas sim um agregado de partículas que vibram a todo instante. Nós somos energia. E por isso que é muito importante falar para você, que eu trouxe aqui agora, porque as pessoas recorrem às vezes para um medicamento tentando trazer uma cura que não ocorre. O medicamento apenas trata o seu físico. Você vai parar de sentir aquela desordem por um curto período de tempo. Não vai curar a sua vida, você não vai melhorar o seu quadro de ansiedade. Você vai diminuir um pouco, mas como você não agiu no que causa a sua depressão, sua ansiedade, uma hora ou outra vai voltar mais forte, mais fraca, mas você vai voltar a ter aquele distúrbio. Então, para vocês perceberem que não é um motivo ou outro, é um agregado de motivos que trazem esse estado de desordem orgânica. E isso não apenas as desordens mentais, mas todas as doenças do corpo, tá? Então eu preparei uma série deles para vocês entenderem diferentes formas de tratar o ser humano, tá? O ser humano não é tratado apenas por conselho, apenas por se hidrate, vai beber água, mas são todas terapias complementares. Foi o que eu disse no começo. Não leve apenas uma medicina como verdadeira para você, né? Junte todas, vai pegar as informações que você acha necessárias, alterar e incluir na sua rotina, no seu dia a dia, e forme um protocolo de vida
tá? O ser humano, a humanidade atual, a nossa sociedade, desde pequeno, vem sendo manipulada pela mídia, pelos desenhos, pelas propagandas de TV. A gente não sabe o que é comer bem. O ser humano esqueceu a sua natureza, a sua verdade, o seu verde mais profundo foi afastado de nós por esse mundo capitalista. A gente tem que trabalhar, a gente tem que pagar conta. Vou explicar para vocês como funciona o processo de estresse do corpo, né? Dizem que a grande maioria das doenças são formadas de acordo com o modo que a pessoa processa um estresse, tá? Então, o que é o estresse, né? O estresse é nada mais nada menos que um mecanismo de defesa do corpo humano. Se a gente chegou até hoje nesse estado de evolução, foi porque nós desenvolvemos nos milênios um corpo perfeito, um corpo com sistema de defesa, um corpo com um equilíbrio, com uma homeostase equilibrada. Então, assim, nós temos glândulas no corpo inteiro que secretam hormônios que regulam e equilibram a nossa capacidade de trabalhar, o equilíbrio do nosso organismo, né? Se você juntar todas as nossas glândulas, glândula pituitária, glândula da tireoide, timo, suprarrenal, se você juntar todas as glândulas do seu corpo e pesar, só para você ter uma noção, não chegam a 60 gramas, tá? E para você ver o tamanhinho delas, elas produzem e excretam hormônios que regulam todo o seu corpo, regulam seu sono, regulam sua fome, regulam sua energia. Então, como funciona o estresse? O estresse é uma forma do seu corpo trabalhar no processo de luta ou fuga. Luta ou fuga, sistema simpático, para quem não conhece, seu corpo está normal, tá tranquilinho e você está sendo ameaçado por alguma coisa. Se você parar para pensar na nossa natureza, né, tipo, se não tivesse a sociedade que existe hoje em dia, o que seria esse tipo de ameaça, né? Não roubo, assalto, sequestro, vírus, mas seria um predador, né? Por exemplo, teríamos que fugir de um tigre, sei lá, de um predador que está a nos ameaçar. O nosso corpo liga esse processo de luta ou fuga, né? Ele libera cortisol no sangue, adrenalina. Você imagina quanto de energia o seu corpo precisa para correr de um felino desse, né? Que vai te atacar. 100%. Só que seu corpo não sabe diferenciar pouco estresse ou muito estresse. É estresse. É um sistema que ele é ligado na hora, assim. Só que hoje em dia tudo nos estressa, né? Seja dentro de casa, seja a nossa esposa ou nosso marido, seja a conta que vence na semana que vem, seja um relatório que você tem que entregar para o chefe, seja um trabalho da faculdade, o trânsito. Tudo nos estressa. A gente está vivendo numa sociedade do estresse. Agora, o estresse, ele não é apenas essa coisa de te deixar nervoso, é o medo, é a fobia, é o anseio, todas essas coisas que você fica maquinando dia a dia. Isso, no seu corpo, forma um turbilhão de hormônios desregulados que trazem esse estado de doença, essa desordem orgânica. Então, não apenas isso, nós entramos, eu acho que desde aquela revolução agrícola, o homem é feito para ser nômade, né? A preocupação do homem no passado, se a gente voltar aos nossos ancestrais, era o quê? Onde eu vou dormir hoje e o que eu vou comer. Então ele ficava em constante busca por alimento e por um lugar para se fixar, até construírem as tribos, até construírem, até chegar à Revolução Agrícola, né? Na Revolução Agrícola, o homem não precisava mais se preocupar com comida. Ele aprendeu a manipular a natureza de uma forma que ele tivesse sempre comida para ele, né? E ó que interessante, nessa Revolução Agrícola, que ele parou de se preocupar, parou de sair correndo, ao mesmo tempo que ele trouxe um estado de sedentarismo que o corpo humano não possuía antes, ele teve espaço para se desenvolver aqui. Tanto que dentre os outros animais, o ser humano foi o que começou a falar mais rápido. O peso do cérebro
acho que em 100, mais de 100 anos, depois eu tenho esses números para vocês, quem quiser me peça, aumentou quase 1 quilo de massa encefálica só dele começar a falar, dele começar a se desenvolver espiritualmente, dele começar a ter tempo para entender o corpo dele, entender como a natureza funciona, e de repente jogamos tudo no lixo, né? Aí começou a revolução industrial, e ter que trabalhar, e ter que estudar, e etc. O ser humano fugiu da sua natureza, e junto com isso vieram todas essas doenças junto. Olha que interessante, tá? Então assim, sedentarismo. Desculpa te dizer, amigão, mas o seu corpo é feito para trabalhar. A gente foi projetado para fazer exercício, para correr, para andar, para seja o que for. Tenha um esporte favorito. Não precisa ser aquela coisa, eu tenho que ganhar. Às vezes o cara corre no campo lá igual um louco, aí chegou no final, perdeu, tomou um pau de 5-0, chega em casa triste, não adiantou nada ele liberar os hormônios de felicidade que o exercício físico traz pra você, se você no final das contas fica frustrado, eu nunca vou ser bom o bastante, nunca ganhei uma medalha. Tenha um exercício físico que seja agradável, que seja leve, moderado. Olha a importância do yoga. No yoga não tem competição. Todos os exercícios têm benefícios. Musculação, você consegue isolar cada músculo de uma maneira mais adequada. Futebol, você tem um gasto energético, um aeróbico muito bom. Corrida, mas não leve essa competição para você. A gente vive numa sociedade competitiva desde pequeno. Não precisa ser assim. Você não precisa ser o melhor aluno da sala. Você não precisa ser o melhor amante, o melhor namorado que aquela pessoa já teve. Ninguém te falou que você precisa. A mídia joga isso na TV, só que você não precisa trazer isso para sua vida. Aprenda a criar um filtro de toda a informação que você recebe. A gente está sendo bombardeado. Você está dirigindo aqui, na estrada, e é outdoor, e é o rádio. Todo lugar você para o carro e é gente do seu lado, e é notícia. Aprenda a filtrar para você assimilar apenas aquilo que você precisa, que você necessite. Não se conecte com esse turbilhão de pensamentos negativos que eles querem implementar dentro da sua cabeça. Por quê? Porque é justamente isso que eles querem de ti. Eles querem que você se adoeça. Eles querem que você vire um ansioso, um deprimido, para continuar comprando o remedinho deles, para continuar alimentando o bolso deles. Você acha que eles estão preocupados se você ficar bem depois que você toma um remédio? Ninguém vai parar para te ligar e falar assim: tomou seu Rivotril? Tá melhor, vai precisar de mais. Não, é capaz de te ligarem para te vender outra caixa, né? Mas enfim. Falamos do sedentarismo, da fisiologia dos hormônios, de como atuam no nosso corpo, no sistema de estresse, a química do distúrbio, né? E dos medicamentos que não te curam, né? Que trabalham nos sintomas e muitas vezes... olha que interessante. Pelo FDA, Food and Drugs Administration, né? Que é como se fosse uma Anvisa americana. Para aprovar a patente de um medicamento novo, você precisa provar que essa molécula não existe na natureza, tá? Eles vão fazer uma pesquisa que você criou algo realmente novo, vai criar uma patente, você vai poder vender, comercializar para que tenha um efeito sobre a população, tá? Então, olha que doido, você está indo mais uma vez contra a sua natureza. Se não existe na natureza, o seu corpo não entende isso como algo natural, certo? Aí você toma aquele remedinho para curar uma dor no estômago, para alguma desordem intestinal, por exemplo. A primeira reação do seu corpo como um mecanismo perfeito é falar: opa, isso aí é novo, isso aí não é natural, eu não sei o que é isso. E vai começar um processo de excreção, ele vai tentar eliminar aquilo. Só que a tecnologia é tão inteligente que criou mecanismos de você driblar as defesas do corpo e aquela química agir no seu organismo. Agora, fala pra mim, que medicamento que não possui um efeito adverso, um efeito colateral? Quem lê bula, parabéns, você já está à frente da grande maioria da população, sabe que todos os medicamentos sintéticos, alopáticos, produzem um efeito adverso no organismo.
Por quê? Justamente por isso. Não é para ser tomada, é uma coisa de fora, é uma coisa que não está na natureza do seu corpo. O seu corpo vai tentar excretar, vai tentar eliminar. Então, às vezes, você toma um remédio pro intestino que acaba atacando o fígado. Aí você toma um outro remédio pro fígado, porque tá com uma desordem no fígado, que ataca o coração. Aí você toma um remédio pro coração que ataca o rim. Aí quando você vê, você já tá tomando 7, 8 medicamentos. Gente, parece um absurdo, mas eu já trabalhei com farmacoterapia em hospital. Tem gente que toma 15 remédios, é normal. É normal, tá no comum da sociedade tomar remédio. Para e pensa, o tamanho da caixinha de remédios da sua casa. É uma caixinha pequena, é uma caixinha do tamanho de uma caixinha de sapato, é maior que uma caixinha de sapato. Olha o tanto de medicamento a gente guarda. A gente tem remédio para qualquer crise. Tem pessoas que tem na ponta da língua o remédio que a outra que dá para indicar para os outros. Já estão tão acostumados, já vivem uma vida de remédios. Não estou pedindo para você mudar da noite pro dia, é igual alimentação. Ninguém vai simplesmente parar de comer carne depois de 40 anos comer carne do dia para noite, né? O seu corpo, ele tá acostumado, ele tá habituado, não é assim que as coisas funcionam. Mas só para te mostrar como a sociedade implementou uma ideia de que você precisa de remédio para ter saúde, tá? Que na verdade isso se chama ciclo da doença. Foi o que eu falei para vocês. A pessoa chega no mercado primeiro que não encontra alimento, encontra produtos alimentícios criados por uma indústria para satisfazer a sua fome. Você ingere aquele produto alimentício achando que está nutrindo o seu corpo, mas na verdade não tem nenhum valor nutricional. Ele apenas vai cessar a sua fome, você vai ter uma sensação de saciedade e não vai trazer vitaminas, proteínas e os nutrientes que o seu corpo precisa para trabalhar. Se você parar para pensar na fisiologia do corpo humano, desde cada célula do seu corpo, que juntas formam tecidos, que juntos formam órgãos, que juntos formam um organismo, até chegar no que nós somos, da onde vem o material para formar essas células? Já parou para pensar nisso? Vem do seu prato, vem daquilo que você se alimenta. A próxima vez que você entrar no mercado, numa gôndola e começar a procurar a compra do mês, para pensar nisso. Você é exatamente o que você põe no seu colo, no seu prato. Não apenas isso, mas você é o que o seu corpo consegue digerir. Se a função biológica do seu corpo não está preparada para digerir o que você está colocando para dentro, você não vai nem conseguir processar esses alimentos ou esses produtos alimentícios. Então, e você sabe que mais de 70% do corpo é água. Então, por que a gente não se desfaz como água? Porque cada célula tem uma membrana plasmática de gordura. Até a gordura é importante na nossa vida. Mas a gordura boa, saiba, a qualidade da gordura que você ingere é o que faz a qualidade da membrana da nossa célula, a qualidade do nosso neurônio. Tudo no corpo é feito de comida. O que você está vendo aqui é o que você ingeriu, é o que você trabalhou, o que você colocou para dentro, não apenas de alimento, mas o pensamento também. Tudo que você ingere em forma de pensamento vai moldar a pessoa que você é, tá? Lembra que eu te falei? Nós não somos apenas o corpo físico, nós somos vibração, nós somos energia. Então tudo que você pensa, tudo que você atrai, tudo que você mentaliza, você cocria, você vira, você simplesmente somatiza, assim como as doenças. Segundo a medicina chinesa, por exemplo, se você está com saudade de alguém, se você ficar muito triste por causa de uma pessoa, esse estadozinho de depressão vai atacar o seu pulmão. E a medicina chinesa trabalha muito com o yin e yang e os órgãos irmãos, né? O pulmão, quando atacado, ele ataca diretamente o intestino. Agora pensa comigo, política do medo e corona e telejornais mostrando mortes e mortes e mortes, vai atacar o quê? O medo, vai trazer o estresse, vai te deixar num estado mais deprimido.
Qual o primeiro órgão que o corona ataca? Pulmão. Tá relacionando? Atacou o pulmão? Qual que é o segundo órgão que o corona ataca? Intestino. Ô, gente, a medicina chinesa, ela existe igual a Ayurveda, né? São milênios antes de Cristo até, tá? Eu não tô falando coisa que surgiu do dia pra noite. Do dia pra noite surgiu a confirmação dessas medicinas. Essas medicinas há 5.000 anos atrás falava de chakras, que são redemoinhos energéticos ao longo do seu corpo, formado por nervos, glândulas e vasos. E hoje a medicina atual conseguiu passar um scanner no seu corpo com toda essa tecnologia, e o Ocidente falou que realmente existem chakras, existem fluxos energéticos dentro do seu corpo. Acupuntura. A acupuntura trabalha com esses meridianos, né? Sabia que na palma das suas mãos você possui mais terminações nervosas do que no seu cérebro? Da mesma forma que você recebe informação pela palma, você também transmite. Já ouviu falar de Reiki? A cura pelas mãos. Você abre um canal energético para curar o corpo daquela pessoa, trazendo a cura para o organismo. E isso não é nem mais filosofia namastê, né? Eu falo filosofia namastê porque os haters, eles gostam de atacar, né? Quando você tira uma pessoa da zona de conforto, ela primeiro se defende, ela se vitimiza e fala assim, igual já falaram pra mim, essa sua terapia namastê não vai salvar de ninguém. Gente, eu sou a prova viva. Eu era um cara ansioso, um cara que não fazia exercício físico, que não me alimentava bem, que consumia carne, comia pizza igual um louco, hambúrguer. E aquilo tava me afundando. Eu cheguei no fundo do poço. Eu posso dizer que eu cheguei no estado da minha vida que eu perdi tudo e eu precisei me renovar. Eu falei assim, e agora? Ferrou, o que eu faço? Foi a partir daí que eu resolvi pegar todo o conhecimento que eu já tinha, estudar mais e ir para essa área mais natural, tudo que eu tô falando para vocês agora, você consegue implementar na sua vida de uma maneira simples e fácil. É só você aprender os pilares da saúde, tá? Que é tudo que eu tô te falando agora. Exercício físico, pensamento, vibração. Tá, eu vou continuar porque é muita coisa. Aí é bom ter um caderninho, vai anotando tudo que você precisa melhorar, alterar na sua vida, porque não é, como eu disse, uma coisa ou outra. Não é simplesmente deixar de tomar remédio e fazer o reiki. Não é assim que funciona. Você precisa mudar todo o seu estilo de vida, que muitas vezes há mais de 20 anos está errado. Seu corpo não muda do dia pra noite. Quando eu me tornei vegetariano, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas meu corpo demorou de 6 a 7 meses para entender a mudança. Eu era fortão, eu tava malhando, achava que era forte, mas na verdade era água no músculo, né? Uma pessoa inflamada, não tinha definição muscular. Quando eu parei de comer carne, meu corpo fez assim, ó, chupou, né? Eu fiquei magro, mas na verdade eu fiquei muito mais forte, pegando mais peso, só que meu corpo mudou, minha cabeça mudou. Comecei a tratar as pessoas de uma maneira diferente. Eu comecei a enxergar o mundo de maneira diferente. O meu mundo, quando eu mudei o meu mundo, o mundo ao redor se transformou. E é por isso que eu tô trazendo tudo isso pra vocês, tá? Porque assim como eu consegui me curar, você também tem como se curar. Essa era a boa notícia que eu ia deixar pro final, mas acabei trazendo no meio do vídeo, tá? A boa notícia é, você não precisa ficar escravo dos medicamentos. A cura tá aqui, ó, dentro de você. A cura vem de dentro para fora. Nada que você ingira de fora para dentro vai te curar do dia para noite. Você precisa primeiro mudar o seu mundo interno para mudar todo o mundo ao seu redor. Já terminando a parte do ciclo da doença, agora que você entendeu como a doença funciona na sociedade atual, queria falar para vocês um conceito novo que eu aprendi há pouco tempo, que eu já vi acontecer, mas eu nunca tinha entendido, né? Eu venho de uma família muito espiritualizada. Minha avó sempre tratou as pessoas com ervas, com chás, e aquilo trazia uma cura, de uma certa forma, e eu nunca entendi por quê. Na faculdade eu aprendi a fitoterapia, que nada mais é do que o estudo ocidental das moléculas dentro das plantas, né? Eles extraíram, separaram, tiraram a molécula química
daquela planta e entenderam como aquela química interage com os seus receptores do corpo. Gente, não é só isso. Se nós somos 7 corpos, você acha que a planta, como um ser vivo da natureza, também não tem camadas mais sutis? E é isso, esse conceito novo que eu também gostaria de apresentar para vocês. Se chama fitoenergética. Então, assim como um reiki, assim como uma pessoa é um canal energético para curar outra, as plantas também podem ser ativadas energeticamente. Os índios e os xamãs a cultura norte-americana, América Central e América do Sul, eles sabiam isso há séculos atrás. Mas você acha que o índiozinho vai passar esse conhecimento pro homem branco que chegou matando todo mundo, roubando a mulher deles e colonizando a floresta que eles viviam? Esse conhecimento foi perdido. Agora, aos poucos, graças a Deus, nesse estado de evolução da humanidade, está sendo reapresentado para nós, tá? As plantas possuem energia. Às vezes vocês nem precisam tomar um chá, você pode tirar a bioplasmia da planta, ativando energeticamente com o seu centro energético. Você ativa a energia das plantas e usa para promover, prevenir e até curar desordens orgânicos, tá? Então, mais uma vez, se você tiver interesse, curiosidade, vá pesquisar, faça seu dever de casa, anote aí, mais tarde vai lá no Google, fitoenergética, tá? Você pode usar isso na sua comida, você pode usar isso nos chás, você pode usar, como eu disse, apenas canalizando a energia das plantas como cura, tá? É um conceito novo na nossa sociedade, mas ancestral, se formos parar para ver em relação aos povos primordiais dos nossos continentes. Falando do poder de cura e voltando para os medicamentos, o que acontece hoje em dia, como eu disse, eu não sou contra o uso dos medicamentos, mas há um uso descontrolado destes. Então, assim como as drogas, assim como o álcool, que tiram o seu medo, o seu pensamento repetitivo por um curto período de tempo, o uso excessivo, descontrolado de medicamentos é o que está trazendo essa população que nós vemos hoje em dia, essa legião de doentes, né? Se você parar para andar na rua, dirigindo carro, você começa a perceber, as pessoas estão inflamadas, as pessoas estão tossindo, estão fumando e bebendo, como se fosse normal. Você já parou para pensar que o álcool, ou se você voltar na história do álcool, desde do Egito, ele foi criado para controlar e manipular a população, para as pessoas pararem de pensar, mas não precisa ir longe, né? Você acorda cedo, vai trabalhar, pega trânsito, já começa aquele estresse acumulando, daí o momento que você vai parar para almoçar, para descansar, sai todo mundo do escritório junto, começa a comer junto, devora aquele prato igual um bando de animal, não para sentir o sabor da comida, acaba virando uma outra reunião de trabalho, né? Todo mundo falando de trabalho de novo no almoço. O ser humano não tem tempo para relaxar, né? Vai criando aquele estresse, Daí o que acontece? Chega em casa puto, né? Com a sociedade, com tudo, com o trabalho, e aí vai tomar um vinhozinho pra esquecer dos problemas. Vai tomar uma cervejinha, um whiskinho. Aí mata o iscão. Beleza, tô bebaço, não tô pensando mais nos meus problemas. Vai dormir, começa o dia de novo, amanhã da mesma forma. E fica nesse ciclo repetitivo. Vocês estão entendendo que o álcool não é mais uma coisa recreacional? Mais uma vez, tudo que é extremo faz mal. Mas você não bebe nada, então, vou tomar um drinkzinho comemorando o aniversário, é diferente. Quer tomar um vinho num date? Beleza, é uma coisa. Agora não leve isso pro seu dia a dia. Você não precisa tomar uma taça de vinho por dia. Não precisa se conectar, porque é vasodilatador. Come uma uva. A substância que dilata seus vasos, o resveratrol, tem a casca da uva. É a substância que protege o recheio da uva, né? Aquela parte mais gostosa. A natureza é tão sábia que tudo que você precisa está na natureza. Você não precisa fermentar as coisas, você não precisa... Não, tá bom, você fermentar um kombuchinha da vida,
Um probiótico é ótimo para o seu intestino. Isso é outro assunto importante também, dá papo para outra live. Falando em alimentos, você tem toda uma família, uma microbiota intestinal que é considerada o seu segundo cérebro. Você produz mais dopamina e serotonina aqui do que aqui. Você tem uma relação intestino, trato digestivo e cérebro que você precisa tomar muito cuidado. Por exemplo, glúten. O glúten é um veneno para a sua saúde mental. Por quê? Porque esse excesso de farinha branca, pizza, pães, todo dia, forma uma capa no seu trato digestivo. O seu intestino não consegue absorver o nutriente, porque ele não absorve o glúten, né? Ele não obstante em não absorver os nutrientes, ele não consegue fazer o peristaltismo, empurrando aquela massa, aquele bolo para fora do corpo, ficando cada vez mais inflamado. Por que uma pessoa enfesada é uma pessoa brava? Porque ela não está produzindo os neurotransmissores importantes para o seu humor, né? Ela não consegue absorver seus nutrientes, ela não consegue absorver tudo o que precisa daquele alimento, entendeu? Olha o perigo que ninguém fala para você na televisão. Todo mundo fala de evitar, etc. Mas por quê? E o exercício físico? Cada músculo do seu corpo é coberto por uma capa. Se você já comprou um músculo de boi, sei lá, para cozinhar, você sabe que ele vem uma capa por fora. Essa capa se chama fáscias musculares. E as fáscias musculares, quando trabalhadas, também excretam alguns hormônios e neurotransmissores na corrente sanguínea. Tudo isso em conjunto trabalha para a sua saúde mental, tá? Então falei da alimentação, falei dos exercícios físicos. E só fazendo adendo no começo, quando eu falei que a pessoa fica muito presa no futuro, pensando no futuro, aí você fala, mas não tem como ser um despreocupado, né? Querendo ou não, as contas vão sim continuar a chegar, nós precisamos comprar alimento, a comida vai acabar. Tem uma diferença muito grande em você ficar preso no tempo futuro e você prever para prover, tá? Prever para prover é diferente de prever para sofrer. Você não precisa passar por isso todo dia, né? Não precisa criar um sofrimento. Auto-amor, autorresponsabilidade. Você é responsável por aquilo que você pensa repetitivamente. Mude os seus padrões psíquicos, né? Mude o canal, mude o som que você ouve. Para que estressar a sua mente? Acorde ouvindo uma musiquinha mais relaxada. Dizem que os primeiros 20 minutos do seu dia, eles vão reger todo o resto do dia. Então evita acordar pegando o celular, vendo as notificações. Coloca uma musiquinha clássica, um mantra que você goste. Os mantras, inclusive, que são ferramentas poderosíssimas para afiar a mente. Aquela frase de amor, de cura, de reflexão repetitiva faz você ficar pensando cada vez mais em coisa boa, em coisa boa, em coisa boa, que traz para você coisa boa, física quântica. Você atrai o que você pensa. Então para que você vai ficar pensando em coisa negativa? Para que você vai ficar cantando pro universo coisa negativa? Traga uma música para si que te traz tranquilidade, felicidade, uma música que te lembre um momento de amor. Tente começar o seu dia com uma meditaçãozinha. Começa aqui, sentindo que o que o ser humano falta hoje em dia, que a gente aprende no mundo do yoga, é que as pessoas não percebem como elas estão agora. Elas perderam a conexão com o momento presente. Então feche os olhos e se conecte. Sinta como o seu corpo acordou. Se enxergue no espelho. Veja se você está mais inchado. Observe seu corpo. Passa um olhinho de coco. Se massageie. Massageie seus músculos. Massageie seu intestino. Ajude seu corpo a trabalhar, tá? Se conecte com o seu eu, né? Você é a pessoa mais preocupada com a sua saúde. Desculpa te falar, mas o médico, não é que ele só quer seu dinheiro, é o trabalho dele, né?
Mas se você se cuidar, você elimina os riscos de você ficar doente. Aí tem aquela história da hereditariedade, né? Ah, mas meu pai era diabético, eu tenho propensão para ser diabético. Meu, você. Tá bom, tem a porcentagem, óbvio, da diabetes. Mas o que causa você ser diabético como seu pai é você sentar na mesma mesa que ele, consumir a mesma dieta que ele consome. Se você come igual seu pai, você vai ser diabético igual a ele. Você não precisa ser igual o reflexo dos seus pais, tá? É o que eu gosto de dizer. Seja a ovelha verde da sua família. Estamos numa época de revolução, de evolução. A gente não precisa. Eles aprenderam o que que tem que trabalhar, tem que pôr televisão em casa. Aí fica a semana inteira ocupado, volta pra casa, eu vou passar um tempo com meus filhos. Leva numa pizzaria, leva no McDonald's. Aí aquilo traz uma sensação de felicidade. Aí a criança conecta a felicidade com comer uma pizza. Tá louco, né? Com comer um hambúrguer do Mac. Aí liga a televisão, tá lá, ó. Eu quero o número 1. Aí dá aquela mordidona no Big Mac e fala, que delícia. Aí você fala, é isso que eu quero pra mim. Será que é isso mesmo que te traz alegria, que te traz felicidade? A meditação é uma outra ferramenta importante para te conectar com aqui e agora, fazer você desconciliar com o futuro, fazer você esquecer do passado. O único momento que importa é o agora. Duas coisas que eles não te ensinaram na escola, que a sociedade não quer que você saiba: como meditar e como relaxar, tá? Vou falar importante sobre isso aqui. Se você já assistiu o documentário Heal, eles fazem um estudo com o IgA, as imunoglobulinas A, que são um mecanismo de defesa do corpo também, que atacam vírus e invasores externos, que elas defendem nosso corpo. É melhor que muita vacina, tá? Resumindo. E eles fizeram esse estudo com pessoas normais, que vêm do dia a dia, tal, eles medem, quantificam essa quantidade de IgA no corpo, e depois de um processo profundo de relaxamento. E descobriram que quando você entra num processo de relaxamento profundo, o seu corpo produz mais dessas imunoglobulinas e você tem um sistema imune mais forte. Falando nisso, tem técnicas de relaxamento no yoga, por exemplo, que a sociedade atual descobriu que não eram apenas técnicas de relaxamento, mas sim poderosas ferramentas de cura. Então, só exemplificando, a França, quando descobriu isso, mandava muitos soldados para a Índia para eles fazerem esse processo de relaxamento para curar de traumas pós-guerra. Os soldados, né, com aqueles traumas profundos na mente, eram mandados para a Índia para aprender a relaxar e assim se curavam do estresse pós-guerra. E isso, hoje em dia, eu sei porque eu fui assim, ninguém aprendeu. Ninguém aprendeu na escola como relaxar, nossos pais não sabem, então não é culpa deles não terem te ensinado. E não obstante, convém falar aqui sobre a respiração. Para você conseguir relaxar, você precisa aprender a respirar. A gente recebe muitos alunos nas aulas de yoga que não sabem respirar, e é normal. As pessoas utilizam apenas a respiração pulmonar, né, que da parte superior do peito, que é cerca de 30%. Você tem 7 vezes mais respiração na abdominal, puxando o diafragma para fora. Você abre, expande o seu corpo, o seu pulmão receber mais ar, e você exala comprimindo peito, tórax e abdômen, tirando todo o ar de dentro, inclusive aquele ar velho que fica retido nos seus alvéolos. Então, coisa fácil, vai treinando em casa. As pessoas não conseguem no começo, porque muita gente tem um diafragma, esse músculo que parece um leque, né, que divide a caixa torácica do abdômen, atrofiado, nunca usou. O músculo, quando você não treina, ele atrofia. O diafragma é a mesma coisa, as pessoas não conseguem realizar essa respiração completa no começo, justamente por nunca utilizarem o seu diafragma, tá? Só para fechar, né, vamos falar do sono. O corpo humano precisa de sono. O sono, ele restaura. Quando você vai treinar na academia, o seu maior ganho está na hora do descanso. Você precisa
ter uma boa noite de sono. Isso significa o quê? Desligar a televisão, desligar os equipamentos ao seu redor, ou você libera a melatonina, um hormônio importante durante o sono, apenas em ambientes escuros, né? Então até aquela luzinha vermelha da televisão, a luzinha, o pontinho branco do carregador interfere na produção desses hormônios, tá? É muito importante não apenas relaxar e respirar, mas ter uma boa noite de sono para a manutenção da nossa saúde. Gente, eu gostaria de fechar. Eu poderia falar muito mais aqui. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, entrem em contato comigo. Vocês viram que são métodos naturais, né? Mas que infelizmente as pessoas precisam ficar doentes para ouvir do médico. Que se elas não implementarem essa rotina na sua saúde, elas vão continuar doentes e doentes, presas nos remédios. Só que apenas poucos médicos vão te dizer isso, porque eles também não aprendem na faculdade. A gente aprende nesse ramo da saúde que cada profissão ela é focada para um jeito. A nutrição foca só nos alimentos, o educador físico foca só no exercício, o médico foca só nessa sintomatologia, nessa doença, nesse diagnóstico, farmacêutico só na química dos medicamentos. Então a gente precisa aprender a integrar como um ser todo integrado. A gente precisa aprender a pegar um pouquinho de cada conhecimento e trazer no nosso dia a dia. Agora, para fechar, gostaria de dizer que é parte da cura o desejo de ser curado, tá? Então não adianta, a gente não consegue implementar à força esse conceito na cabeça de ninguém. Se você chegou até aqui, até o final desse vídeo, então parabéns, já é um grande passo na sua vida, porque você já quer ser curado, tá? Muito obrigado pela oportunidade de estar passando aqui todo o que eu venho estudando nos últimos anos. Se você se interessou, estou aberto a qualquer dúvida, a qualquer comentário, fica aí meu contato e tenhamos todos um ótimo processo de evolução. Namastê, queridos, fiquem com Deus.